Olá, personas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais uma aula da série Frações, Conceitos e Operações. Pretendo aí postar umas 5 aulas mais ou menos com a operação divisão de frações, tá? Esta é a aula 17 e trataremos aí de divisão, dividendo fracionário e divisor inteiro. Antes de tudo, vamos considerar aí algumas situações. A primeira delas. Valéria tem 5 1/4 metros de fita para fazer 3 laços, para decorar caixas para presentes que vende em seu bazar. Quanto de fita ela deve usar para cada laço, se ela quiser usar o mesmo comprimento de fita em cada? Lembrando que estamos privilegiando o uso de números mistos, frações em que envolvem números inteiros, números que envolvem números inteiros com frações, porque eles aparecem abundantemente em nosso dia a dia. Então aqui, se nós pensarmos este número misto, 5 1/4, como partes fracionárias, nós teremos o seguinte, ó, 5 1/4 pode ser escrito assim, em 5 mais 1/4. 5 inteiros aqui e a fração 1/4 mostra que cada tipo de pedaço refere-se a quartos. Então, cada inteiro deve ser separado em 4 partes. Então, nós temos 4 vezes 5, 20. Aqui se tornam, então, 20 quartos. Veja que 20 dividido por 4 é igual a 5. Com mais 1/4, então nós temos 21 quartos. Se você quiser ir direto, veja que basta fazer 4 vezes 5, multiplicar aqui o denominador pela parte inteira e o resultado somar com o numerador. 4 vezes 5, 20, com mais 1, 21, e o denominador permanece porque ele que mostra o tipo de fração. Se ficar alguma dúvida, eu tenho uma aula anterior gravada sobre números mistos. Dá uma pausa no vídeo, abra uma nova aba aí no seu computador, vai lá na playlist e reveja esta aula de números mistos, tá legal? Então aqui são 21 quartos de quê? De metro, de fita. Veja que aqui, este 21 aqui eu posso dividir por 3. Então vai ficar aqui 21 quartos divididos em 3. Eu quero, a Valéria quer 3 tamanhos iguais, 3 pedaços desta fita para fazer 3 laços. Então 21 dividido por 3 igual a 7. 7 o quê? 7 quartos. Veja que eu estou dividindo o mesmo tipo de fração. 21 pedaços de quartos. Então, esses 21 pedaços divididos em 3 partes iguais. Vão ficar 7 pedaços, 7 quartos. Então, nós temos 7 quartos de fita para cada pedaço. Então, 7 quartos de metro aí, tá bom? Então, se eu quiser transformar em número misto, basta eu perceber quantos quatros cabem aqui em 7. Cabe uma parte inteira e faltam 3 pedaços, ou sobram 3 pedaços que passam de um inteiro. Então, 1 3/4 de metros, tá bom? Então aqui refere-se a 4 quartos, com mais 3 quartos, 7 quartos. Posso também pensar assim, ó, outra forma de resolver este exercício. Posso pensar destes 5 metros inteiros aqui, podemos distribuir 1 metro para cada um dos 3 laços.
Então vão ficar aqui 3 metros, os 3 laços, 1 metro para cada laço. Sobram então 2 e 1/4. Este 2 e 1/4, transformando aqui numa fração, ó, 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9, refere-se a 9/4. Aqui são 8/4, que são 2 inteiros, com mais 1/4, 9/4. Esses 9/4 eu vou dividir em 3. Dividido em 3, observe que vai ficar, ó, 9 dividido por 3, são 9 pedaços. Dividido em 3 partes, ficam 3. 3 o quê? 3/4. Então, nós temos o seguinte: 1 metro que já tinha para cada pedaço, com mais 3/4 de metro para cada pedaço. Então, fica, juntando esses dois, fica 1 e 3/4 de metro aí, que ela vai usar para cada laço. 1 3/4 metro de fita. Tá legal? Então, vejam que é a mesma ideia, e aí você escolhe qual é a melhor forma, qual a que você se identificou mais. Vamos para o próximo exemplo aqui. Márcio tem 1 e 1/4 de hora para terminar suas 3 tarefas domésticas. Se ele dividir seu tempo uniformemente, quanto tempo ele pode dar a cada uma das tarefas? Então vejam que aqui, se nós pensarmos novamente em 1 e 1/4 como partes fracionárias, 1 inteiro aqui tem que ser dividido em 4 partes, porque o denominador nos mostra isso. Então, 4/4, com mais 1, temos então 5/4. Então, veja que 5/4 não são divisíveis nitidamente em 3 partes, porque são 3 tarefas. Então, algumas ou todas as partes devem ser subdivididas. Então, eu vou fazer um esqueminha para facilitar aqui a visualização. Primeiramente, vamos fazer uma reta numérica. E já que nós temos que representar 1 e 1/4 ou 5/4 aqui, nós já temos um inteiro. Então, aqui está o início. Um inteiro, vou colocar um pouco maior, que temos espaço. Um inteiro está aqui. E como passou de um inteiro, nós vamos fazer, de mesmo tamanho mais ou menos, mais um inteiro, 2 inteiros. O denominador indica quantos pedaços. No total, cada inteiro está dividido. Então, são quartos. Vou dividir aqui em 4 pedaços. Dividir por 4 é o mesmo que dividir por 2 duas vezes. Então, dividindo por 2, acho o meio aqui. Está aqui. E divido ao meio novamente. Então, temos aqui quartos. Como passou de 1/4, dividindo ao meio de novo e ao meio novamente. Dividir em quartos aqui também este outro inteiro. Um inteiro está aqui, com mais 1/4. Então, nós temos aqui, ó, este pedaço aqui, este pedaço equivale a 1 e 1/4 de hora. Aqui está 1 hora mais 1/4 desta hora. Tá? Agora, vejam que eu quero dividir em 3 partes. Para dividir em 3 partes, nós vamos aqui subdividir cada inteiro. Se eu dividir aqui cada quarto deste em 3, aí eu consigo facilmente dividir esta parte toda em 3 pedaços. Então, dividindo em 3, aqui nós temos, mais ou menos aqui, cada parte desta sendo dividida em 3 pedaços. Tá aí. Observe que quando eu dividi
cada uma dessas partes em 3 pedaços, cada inteiro vai ter, então, 4 vezes 3, 12 pedaços. Então, eu terei uma fração de 12avos agora, em que cada inteiro são 12 pedaços. 12 de 12, um inteiro. Com mais os 3 pedaços aqui, que equivale a 1/4, que foi 1/4 dividido em 3. Então, são 12 com mais 3, 15. Então, este 1/4 agora, ele equivale a 15 12avos. Agora eu posso dividir em 3 partes. Estes 15 pedaços divididos agora em 3 partes, vejam que nós teremos 5 em cada parte. Confirmando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedaços. E 2 com 3, 5 pedaços. Ó. Dividimos em 3 partes iguais. Sabemos que, então, que esse 12 aqui está dividindo a hora em 12 partes iguais. Então, será 1 hora dividida em 12 partes. Cada parte, então, equivale a 5 minutos. Se cada parte equivale a 5 minutos, então eu tenho 5 vezes 5, 5 partes vezes 5 minutos, é igual a 25 minutos. Então, o Márcio terá que separar 25 minutos para cada uma das 3 tarefas. Por outra forma, veja que aqui eu tenho 1 hora e 1/4 de hora equivale a 15 minutos. Então, aqui, ó, essa parte aqui equivale a 1 hora e mais 15 minutos. 1 hora equivale a 60 minutos. Então, nós temos 60 com mais 15, 75 minutos. Confere, 75 minutos divididos em 3 partes, nós teremos 25 minutos em cada uma destas partes. Tá legal? Até a próxima aula, em que falaremos de divisão ainda, só que agora dividendo inteiro e divisor fracionário. Até lá!